Olá, eu sou Lívia Leão e esse é um Li no Livro. Então, esse programa de hoje é um teste de um novo formato. Tem muito autor que eu gostaria de trazer para vocês, que são autores que eu gosto muito, mas a gente não tem tempo de ficar dedicando a vida só para leitura, e por causa disso eu não vou conseguir reler alguns livros para trazer para o podcast. Então eu decidi fazer um quadro chamado Quem É? E aí eu trago um autor e uns dois ou três livros mais famosos, assim, os 2, 3 livros que eu acredito que vocês deveriam começar a conhecer esses autores por esses livros. Se vocês gostarem, aí eu vou e faço mais, tá bom? Para começar esse programa, esse novo formato, o autor que eu escolhi foi o Arthur C. Clarke. O Arthur C. Clarke, ele é o meu autor de ficção científica favorito. O Arthur C. Clarke, ele é um cara que ele é inglês, ele faleceu em 2008, ele é inglês, radicado no Sri Lanka, foi da Royal Air Force inglesa, ele é físico e matemático, ele não é só um cara super importante para o mundo da literatura, ele também é importante para o mundo lá da física e das telecomunicações. Ele descobriu um negócio chamado órbita geoestacionária, que basicamente quando, por exemplo, você coloca no ar, no espaço, um satélite. E esse satélite, ele se posiciona bem acima da linha do Equador e ele está girando ao redor da Terra na mesma velocidade. Então, é como em referência à Terra, ele está parado, mas em referência ao resto do universo, ele está girando na mesma velocidade que a Terra. Isso é chamado, por sinal, de órbita Clarke. Foi fundamental para a criação das telecomunicações como a gente conhece hoje em dia, tá? Lembrando que Arthur C. Clarke é um cara que nasceu em 1917, então ele descobre isso lá na década de 30, na década de 40, quando ele já estava estudando lá física e matemática. O Arthur C. Clarke, ele vai se mudar para o Sri Lanka porque ele gosta muito de fotografia e mergulho, então ele vai se mudar para o Sri Lanka. E aí, no Sri Lanka tem uma situação muito chata. Lá por volta da década de 50, ele já é o Arthur C. Clarke, o grandão, o fodão da literatura. E ele vai receber uma medalha do Príncipe Charles. Só que o que acontece? O The Mirror, o tabloide, lança uma matéria insinuando que o Arthur C. Clarke mora no Sri Lanka porque o Arthur C. Clarke é pedófilo. E o Sri Lanka naquela época, não sei se hoje em dia tá, gente, era muito conhecido pela exploração sexual infantil. O Arthur C. Clarke fica putaço com essa história, quem não ficaria? E ele suspende o recebimento da medalha. O Príncipe Charles fala assim, não, tudo bem, eu te entrego, isso são só fofocas. Ele fala assim, não. Eu quero que uma investigação seja instaurada, eu quero que provem que eu sou pedófilo, eu quero saber de onde veio essa história. E aí começa, então, uma mega investigação sobre de onde essa história saiu. E aí o Mirror chega e fala assim, não, porque nós temos gravações que provam. Gravações que no final descobriram que não existia e tal. Quando finalmente esse imbróglio todo é esclarecido, é quando ele recebe, então, a medalha e se torna um Sir, né, da rainha e tal. Mas aí você pode se perguntar, e foi a pergunta que eu me fiz, e aí foi quando eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre ele. Quem ganharia com a acusação de pedofilia de um escritor de ficção científica, físico e matemático? E aí que a gente vai descobrir uma coisa. O Arthur C. Clarke, mesmo sendo casado, ele era homossexual. E existia, então, as pessoas sabiam disso, mesmo que ele tivesse lá o seu casamento de aparências, as pessoas sabiam da homossexualidade dele. E aí o que acontece é que existiu, pelo debaixo dos panos, uma tentativa de que ele não recebesse uma medalha dada pelo próprio Príncipe Charles, né, o próprio Príncipe de Gales, exatamente para que ele não... porque ele era gay, basicamente por isso. Então, eu fui levada a crer, pelas minhas pesquisas, que esse tipo de fofoca foi criada para evitar com que ele recebesse essa medalha.
Ainda bem que tudo foi provado ser uma grande mentira. Agora vamos lá. Por que Lívia Leão gosta tanto de Arthur C. Clarke? Eu vou comentar primeiro os três livros mais famosos dele, que são os livros que eu acho que todo mundo que quer conhecer esse autor deveriam ler. E são os livros que fazem com que esses 3 livros em específico eu acabe preterindo outros autores tão bons quanto em relação a ele. Autores como, por exemplo, Ursula Le Guin e Isaac Asimov, que são realmente geniais ainda assim, eu mesmo assim ainda prefiro o C. Clarke. O primeiro livro vai ser O Fim da Infância. Esse livro dele é muito bom. Ele vai contar a história da raça humana quando tem contato com uma raça alienígena pacifista chamada Os Senhores Supremos, The Overlords. Esse livro vai ser dividido em 3 fases, no momento em que os Overlords chegam na Terra. Segunda fase vai ser 50 anos depois. E a terceira fase é mais de 100 anos depois. O que acontece é o seguinte. Os Overlords, os Senhores Supremos, eles trazem toda uma bagagem de evolução tecnológica, evolução de medicina para a Terra. Eles têm um posicionamento altamente pacifista. Eles começam a impedir guerras e conflitos, porque eles querem, na verdade, ajudar o ser humano a evoluir. O único porém eles falam que eles não vão descer de suas naves e não vão mostrar os seus rostos até pelo menos 50 anos depois que a humanidade aceitou a sua intervenção. E a gente vai acompanhar 50 anos depois, eles revelando os rostos deles, e que obviamente você sabe que vai ter um plot twist aí. E 100 anos depois, como a humanidade reagiu a essa revelação. Esse é o primeiro livro. O segundo livro, que foi o meu primeiro livro dele, na verdade, O Fim da Infância foi o segundo que eu li. O primeiro livro que eu li dele chama-se Encontro com Rama. Encontro com Rama vai contar a história de uma terra que em algum momento sofreu um acidente com um asteroide. Esse asteroide caiu, acho que lá pela região, acho que da Rússia, da Europa, eu não vou lembrar exatamente, mas aquele continente ali, aquela região ali, não foi nas Américas. E milhares e milhares, milhões de pessoas, na verdade, faleceram. Aí, com os avanços da tecnologia, a humanidade, então, povoou os planetas próximos da Terra, né, do Sistema Solar, e criou, então, uma espécie de associação, uma espécie de polícia que protege a Terra de outros asteroides. E aí, em determinado momento, essa galera capta um corpo estranho de 50 quilômetros de diâmetro entrando no Sistema Solar. Entrando no Sistema Solar. Aí, o que eles vão fazer? Eles vão pegar uma nave com vários cientistas e tal, e vão até esse asteroide. Quando eles chegam lá, eles descobrem que não é um asteroide. É uma nave espacial. E aí o livro inteiro é eles dentro dessa nave espacial, que você não sabe de onde veio, nem pra onde vai, nem se vai atacar a Terra, é tudo um grande mistério. E aí o livro são eles vendo como funciona a nave, descobrindo as coisas que tem lá dentro. Tem meio que pequenas ilhas, você tem um céu lá, você tem uma gravidade interna, como funciona isso. E o que eu particularmente amo nesse livro é que esse livro, ele começa com o mistério sendo algo, com o desconhecido, na verdade. Com o desconhecido sendo algo a ser temido, né? Porque você já tem aí um background de uma tragédia que aconteceu e tal. E aos poucos ele vai se transformando em algo que o desconhecido torna-se algo desejado. O desconhecido, a gente quer saber quem são aquelas pessoas, quem são esses seres, de onde veio Rama, que é a nave, né? De onde veio Rama, para onde Rama tá indo. Eles vieram fazer o quê? Eles vieram entrar em contato. É maravilhoso. É pura ficção científica, tá? É uma ficção científica bem, assim, lá do meinho, lá daquelas 3 décadas, né? 50, 60 e 70. Ela
é carregada com esse ritmo dos livros de ficção científica escritos nessa época. Mas ela é um livro fantástico, apaixonante. E o último livro que eu gostaria de falar com vocês sobre o Arthur C. Clarke é o 2001, Odisseia no Espaço. O Arthur C. Clarke, ele escreveu um conto chamado A Sentinela, ou Sentinela. Enfim. E esse conto o Stanley Kubrick, o diretor, lê o conto e resolve fazer uma adaptação para um filme. Mas o que ele faz? Ele chama o próprio Arthur C. Clarke e fala assim, olha, você me ajuda a escrever o roteiro do filme? E ele fala assim, tá bom, mas eu quero também escrever um livro, porque eu acho que tem muitas coisas. Eles começam a conversar sobre as possibilidades da história e tal. E aí o Arthur C. Clarke fala assim, olha, eu vou decidir que eu não vou apenas escrever o roteiro com você, eu vou escrever um livro também. Aliás, ele escreve um livro ao mesmo tempo que ele está escrevendo o roteiro. E aí meio que sai, obviamente, o roteiro com a cara do Kubrick, que vai ter uma pegada mais misteriosa, mais contemplativa. E aí você tem o livro do Clarke, que é muito mais explicativo e explanatório. E é aí que a gente tem a pegada do motivo que eu amo tanto esse homem. O que tem de comum nesses 3 livros? Rama, 2001 e Fim da Infância. Esses 3 livros, eles vão conversar com o leitor sobre uma... não sei se eu posso falar filosofia, se um braço, se um posicionamento, enfim. Sobre uma coisa chamada existencialismo. O que é o existencialismo? De uma maneira muito simples, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai fazer uma prova de filosofia e colocar essa conceituação aqui. O existencialismo é uma filosofia, vamos de filosofia. É uma filosofia onde prega que a existência humana, ela só tem sentido a partir do momento em que o ser humano tem liberdade total e completa para efetuar ações, e essas ações que vão dar sentido à existência. Então é basicamente assim, eu tenho total liberdade, eu não tenho influência de nada, e então as ações e decisões que eu tomo mediante essa liberdade total é que vão trazer razão à minha existência. E o existencialismo, ele tem um ponto muito claro, que é o ponto da angústia existencial. Porque o que acontece é que a galera do existencialismo, eles olham para o mundo e começam a se questionar se essa liberdade realmente existe, né? Porque a gente está num mundo inserido dentro de uma sociedade, com regras morais, com regras políticas, com leis que talvez não tragam a liberdade necessária para a existência humana ter sentido. É isso. De uma maneira muito, muito básica. O existencialismo seria isso. E aí, quando você pega os 3 livros, você tem esse questionamento que traz a angústia existencialista muito claro. Você tem no Fim da Infância os overlords, né, os senhores supremos, interferindo diretamente na humanidade, e depois isso no terceiro ato do livro vai ser extremamente questionado. Você tem no 2001 o monolito, que é um conduíte para a evolução humana de uma maneira mais rápida. Isso é muito bem mostrado no filme. E no Encontro com Rama, você tem um passado interferindo, porque tem isso também, né? Você não tem só o mundo, a sociedade ao teu redor ali interferindo na tua liberdade. Você tem todo o seu background, todo o seu passado, inclusive das ações que você já cometeu, interferindo na sua possível liberdade atual. Que é isso que o Rama vai trazer. Então, o que eu gosto do Arthur C. Clarke é isso. Você tem a ficção científica extremamente bem escrita, pura, maravilhosa, galera lá no espaço, alienígenas, monolito, e aqui, ao mesmo tempo, debaixo de todo esse texto, você tem todo um pensamento filosófico, todo um questionamento filosófico. Aliás, é muito louco,
porque antes de gravar eu tava fazendo o roteiro desse programa, porque eu tenho que escrever, senão eu começo a me perder quando eu tô falando. E aí eu entrei na Amazon pra ver quanto tava mais ou menos os livros e tal. Eu tenho os 3 aqui em casa, mas eu queria dar uma olhada como é que tava agora. E aí eu descobri que a Aleph, não estou ganhando dinheiro, tá? Se a Aleph quiser me patrocinar, seja bem-vinda. Mas a Aleph lançou um box chamado, acho que, Arthur C. Clarke Essential, ou Essential Arthur C. Clarke, que tem exatamente esses 3 livros. Então, se você é uma pessoa que se interessou por tudo isso e quer ler, eu acho que esse box é um excelente para você. Mas tenha em mente que, na minha concepção, o ideal é você começar por essa ordem. Você lê Encontro com Rama. Depois você, que eu acho que é o mais básico dos livros, que tem a filosofia de uma maneira muito mais leve. Você tem um escrito muito mais ficção científica pura. Aí você vai para Fim da Infância, que por causa da condução narrativa dividida em 3 atos, é um pouquinho mais complicado. Mas é fantástico, gente. Leiam para vocês descobrirem quem realmente são os Sonhos Supremos. Eles são... Nossa, é muito bom. E aí, no final, tu vai pra 2001 e é aquela psicodelia louca, tá ligado? Aquela coisa, tipo assim, toquei alguém, virei um bebê no final. É uma coisa muito louca. Vai assim, sabe? Se joga desse jeito. Rama, Fim da Infância, 2001. Não me inventa de começar por 2001, porque é como se, tipo assim, você falasse assim, ai... Quero aprender matemática. Vou ler um livro de matemática inferencial. É basicamente isso. Então, calma. Rama, Fim da Infância. E aí você vai pra 2001. E assim, tem muitos outros livros do Arthur C. Clarke que eu gostaria de falar. Tem um que eu quero muito ler, que eu acho que eu tenho aqui em casa, por sinal, que chama-se Fonte do Paraíso. Então, assim, são livros que se Deus quiser, na terceira temporada desse podcast, eu trarei Fonte do Paraíso. E quando chegar, você que tá me ouvindo e ouviu esse episódio já vai saber quem é o cara. Então, a gente já consegue conversar até um pouquinho melhor sobre o existencialismo lá. Enfim, é isso. Se você gostou desse episódio, me fala, porque aí eu faço mais. Eu queria muito fazer um episódio voltado para o William Gibson. Se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos, assina o nosso feed para saber sempre quando a gente vai ter novos episódios. Nos segue no TikTok, lá eu dou várias dicas, falo sobre outros autores de uma maneira bem rapidinha, né? Porque lá é só 1 minuto. Mas faça isso, acompanhe a gente, tá? Nas outras redes sociais. Eu sou Lívia Leão e esse foi um Li no Livro.